Você tem dificuldade em começar a escrever o seu texto? Fala galera, Jonas aqui e hoje eu vou te ensinar como elaborar uma introdução, como fazer uma introdução de sucesso e como começar bem o seu texto. Afinal, todo o seu texto depende da introdução e se você não começa bem, você não desenvolve e não conclui bem o seu texto. E a primeira coisa que eu gostaria de falar, assim, logo de cara, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Qual é a parte mais importante da redação? Qual é a parte que vocês consideram mais importante da redação? Muita gente deve estar dizendo aí conclusão, proposta de intervenção, Jonas, ou desenvolvimento, sei lá. Qual a parte mais importante que você acha? Tempo aí para você responder. Tempo passando. E se você falou introdução, você acertou. E eu vou te provar com base na lógica que a introdução é a parte mais importante. Por quê? Porque a lógica nos ensina que primeiro vem as premissas e depois nós temos a conclusão. Então, para termos argumentos bons, fundamentados, convincentes, boas ideias, boas soluções para os problemas e temáticas propostas nas redações, nós precisamos ter boas premissas. E é nas premissas que nós encontramos o que é o fundamento do nosso raciocínio. Então, por isso que a introdução ela é importante, gente, porque ela vai amarrar todo o nosso texto. Ou seja, é com a introdução que eu consigo, a partir da introdução que eu consigo construir o desenvolvimento 1, o desenvolvimento 2, e a partir dela também que eu já vou começar a ter os traços da conclusão, ou seja, da proposta de intervenção. Se você escreve bem a sua introdução, você tende a fazer um desenvolvimento melhor, tanto o desenvolvimento 1 quanto o D2, e também, por conseguinte, tende a fazer uma conclusão muito, mas muito top. Então, a introdução, sem dúvida, é a parte mais importante da redação, porque ela é o seu cartão de visita. Lembra daquela coisa que é a primeira impressão é a que fica? Então, para o seu corretor, uma boa introdução vai mostrar que você domina o tema, que você tem repertório sociocultural e, principalmente, olha só, que você sabe contextualizar a sua redação. Ou seja, que você sabe trazer a sua redação para a atualidade, fazer com que o seu corretor ou corretora, quando for corrigir o seu texto, possa realmente entrar naquele universo, navegar no texto e seu texto ser um texto bom, um texto fluido, convincente e super bem fundamentado. Então, a sua introdução é a parte mais importante da redação, sem dúvida alguma. E a primeira coisa que eu queria mostrar para vocês aqui é como nós vamos fazer a estrutura da introdução, porque todas as partes da redação, gente, elas são como peças de quebra-cabeça que você precisa montar. Claro que você precisa dominar as regras de português, dominar a língua. Volte a esses assuntos para você revisar se você não está afiado na parte de vírgula, pontuação, acentuação, ortografia, principalmente, porque você vai precisar de tudo isso. Mas eu quero nessa aula ensinar para você como, de uma maneira objetiva, fazer a sua introdução se tornar brilhante. Então vamos lá. Toda introdução tem sempre a mesma estrutura. Ou seja, o que isso quer dizer, Jonas? Isso quer dizer que não tem grilo, não tem confusão, você não precisa ficar desesperada. Por quê? Porque a introdução ela vai mais ou menos no mesmo sentido. Ou seja, eu trouxe 2 exemplos para você aqui e depois eu vou te dar uma série de exemplos ainda nessa aula para você sair craque na sua introdução. E as partes são as seguintes, gente. Tópico frasal, tese 1 e tese 2. Antes de passar realmente para os exemplos, eu gostaria de explicar para você o que é cada uma dessas coisas aqui. Bom, olha, o tópico frasal é nada mais nada menos do que uma frase para contextualizar o tema e chamar o máximo da atenção. Então, esse tópico frasal é uma frase que serve para o corretor, para a corretora, ele realmente vê que o seu texto vale a pena, ele vai ler aquela frase e vai falar, poxa, tem coisa interessante aqui, então vou continuar lendo. A tese 1 é um argumento, ou seja, uma ideia, algo que você acha, algo que você pensa sobre o tema, que vai ser colocado no desenvolvimento 1, vai ser fundamentado no desenvolvimento 1, e a tese 2 é um argumento, é uma ideia, a tese 2 é um argumento, é uma ideia que vai ser fundamentado no desenvolvimento 2. Basicamente isso, gente. Você precisa apresentar uma frase que chama muita atenção e 2 argumentos sobre aquele determinado tema. Jonas, mas isso é muito complexo, eu não consigo. Agora vamos lá com os exemplos que vai ficar muito mais claro e muito mais fácil para vocês. Olha só, eu trouxe esse exemplo aqui. Esse exemplo, gente, foi do tema Inclusão dos ex-presidiários na sociedade brasileira atual. Inclusive, atenção a esse tema, viu? É um tema que tem
é um tema previsível, né? Pode ser que caia, afinal, segurança pública, sistema carcerário brasileiro, são temas que estão sendo discutidos de uma maneira recorrente. Então vamos lá. Olha só o tópico frasal que eu usei. Eu usei, como tópico frasal, uma estratégia argumentativa que a gente chama de alusão histórica. Eu comecei. A assinatura da Lei Áurea, em 1888, não garantiu a extinção da escravidão no Brasil. Todavia, foi concedida a gradativa liberdade aos negros após cerca de 300 anos de escravidão. Ou seja, estou trazendo informações do período monárquico brasileiro, certo? E cito um fato histórico bem preciso, bem pontual, que é a assinatura da Lei Áurea. E aí continuo. O documento formal, contudo, não impediu que essa parcela da população ficasse completamente marginalizada, sem perspectiva, formação, identidade e, principalmente, sem condições de se estruturar na sociedade. Atenção aqui a esse ponto. Por quê? Porque além de citar o fato histórico, além de mostrar, digamos assim, o que aconteceu de fato, não sei, grandes navegações, Revolução Industrial, Revolução Inglesa, independente dos Estados Unidos, independente de você comentar sobre o fato, o mais importante é você trazer o fato para o tema, é você contextualizar de verdade. Ou seja, você não pode só citar, você tem que explicar aquilo que você for citar. A gente vai ver mais à frente, a gente pode citar dado histórico, livro, filme, autores em geral, teóricos, filósofos, mas eu trouxe esse exemplo para te mostrar aqui. E aí o que é que eu faço? Olha só, eu pego a Lei Áurea, a questão da escravidão, e dou um link com o meu tema, eu faço um link com o meu tema, ó. O documento, contudo, não impediu que essa parcela da população, qual? Os escravos, lá atrás, passado, ficasse completamente marginalizada, sem perspectiva, formação, identidade e, principalmente, sem condições de estruturar na sociedade. Olha só como eu vou fazendo o link agora com a tese 1, Tese 1 é que tá de cinza aqui. Lamentavelmente, o cenário brasileiro atual continua análogo ao do período monárquico, considerando que a classe dos ex-presidiários continuam sofrendo com o abandono e inúmeras dificuldades na reinserção social. Olha só, gente, eu citei um fato histórico, fiz uma alusão, e agora eu estou fazendo um outro mecanismo, que é o que? Uma analogia. Eu peguei o fato, citei o fato, e trouxe o fato para o meu texto, fazendo uma analogia, que é a mesma coisa que comparação, ou seja, eu estou comparando a situação dos escravos, né, que eram colocados em processo de liberdade, mas não encontravam oportunidades na sociedade, concordam comigo? Sim, beleza? Ótimo. Eu fiz essa comparação entre a situação dos escravos e a situação dos ex-detentos, que após cumprir as penas, as duras penas dos presídios brasileiros, não conseguem encontrar espaço no mercado de trabalho. E aí, essa vai ser minha tese 1. Justamente falando sobre essa situação de dificuldade, preconceito e abandono que essas pessoas elas enfrentam. Olha só o que eu coloquei na tese 2 agora. Além do preconceito instaurado no imaginário social, soma-se a essa situação a deplorável qualidade dos presídios, que contam com poucos meios de ressocialização e se encontram muitas vezes superlotados, impedindo assim a ressocialização necessária para essas pessoas, Ou seja, eu cravei a primeira tese dizendo que as pessoas sofrem dificuldade e preconceito para encontrar ou reencontrar o seu espaço na sociedade. E na tese 2, eu complementei. Ou seja, eu fiz um bate-bola com as duas. Eu falei, poxa, né, as pessoas têm dificuldade pra caramba, velho, de encontrar emprego depois que sai do presídio. E por quê? Porque justamente quando estão cumprindo pena, no período que estão cumprindo pena nos presídios, elas não recebem nenhum tipo de formação, elas não recebem nenhum tipo de estrutura educacional, justamente até para poder mostrar, olha aqui, eu tenho uma formação aqui no currículo, eu me formei nisso quando eu estava cumprindo minha pena lá no presídio tal. Nem isso a pessoa tem, ou seja, além do próprio conceito da sociedade com relação aos ex-detentos, eles ainda têm de enfrentar as próprias condições de marginalização nos presídios, ou seja, ali nos presídios eles estão expostos a diversos contextos, diversas coisas, né, que a gente sabe que existem nos presídios, que impede as pessoas de evoluir, de crescer dentro dos presídios. Ou seja, os presídios são superlotados, tem a questão do contrabando dentro dos presídios, das milícias que existem ali dentro dos presídios, gente. Enfim, uma série de contextos que eu trouxe na tese 2 para abordar. Então, tese 1, preconceito e falta de oportunidades e dificuldades. Tese 2, a condição de marginalização dentro dos presídios. Pronto! Minha introdução está feita. Acabou. Se tem um fato histórico, trouxe pro tema, depois apresentei a primeira tese, apresentei a segunda tese. Eu vou mostrar para vocês aqui agora
um outro tema, uma outra temática, certo? Com outro tipo de abordagem inicial, só para vocês verem que a gente pode fazer a introdução de diversas formas. Existem modelos e existem modelos. Eu, sinceramente, não me apego muito aos modelos, porque cada tema é uma história diferente. Cada tema é um contexto, é um debate diferente. Então, nós não devemos ficar presos somente aos modelos, mas também fazer a nosso próprio raciocínio ali na hora, coletar as informações que a gente já sabe e as que tem nos textos de apoio, e começar a fazer a introdução, gente. Então vamos lá. Esse tema aqui foi Alternativas para a Inclusão Social dos Portadores de Deficiência Visual no Brasil. E aí, olha só, o tópico frasal aqui, nesse caso, está em cinza. Prestem atenção para vocês verem. Tese 1, tese 2, beleza. E a conclusão ficou em verde, mas conclusão não vai aparecer aqui. Deixa eu até botar uma barra aqui, para a galera não se atrapalhar, né, com isso daqui. Conclusão não aparece aqui. A conclusão não. Aqui é só a introdução mesmo. Beleza, vamos lá. Então, olha só. Começo falando o seguinte. Estima-se que, atualmente no Brasil, mais de 6,5 milhões de pessoas... Estima-se que, atualmente no Brasil, existem mais de 6,5 milhões de pessoas com deficiência visual. O que eu fiz aqui? Eu fiz uma simples afirmativa de um dado trazendo um dado. E aí eu continuo com o tópico frasal. Muito embora não consigam captar o estímulo luminoso, essas pessoas são capazes de utilizar os outros sentidos com extrema precisão. Se ter um dado estatístico e se ter um dado científico. Olha só que interessante como é que fica a minha introdução chamativa, participativa, porque traz a pessoa para participar do debate, assim, né? A pessoa fica empolgada, a pessoa contagia ali com o teu tópico frasal e vai entrar na tua redação, vai continuar lendo com muito mais interesse, com muito mais vigor. E aí eu continuo com a minha tese 1, ó. Falei um dado estatístico, falei um dado científico. E aí vou. Contudo, os deficientes visuais, além dos obstáculos físicos, têm de enfrentar os obstáculos culturais herdados de séculos de preconceito estrutural. Na minha tese 1, eu levantei uma discussão muito profunda. E são esses tipos de ideias que vocês devem levantar nas teses, gente. Não são ideias superficiais, nem discussões superficiais. Você tem que levantar ideias que dê realmente para você desenvolver, para você argumentar no seu desenvolvimento. Ou seja, além de ser uma coisa profunda, tem que ser uma coisa que você saiba argumentar. E qual foi a discussão aí na tese 1? Eu falei que, além dos obstáculos físicos, que naturalmente as pessoas deficientes visuais têm de enfrentar todo dia, elas também têm a questão do preconceito e diversas coisas relacionadas à nossa cultura que ainda não aceita muito bem essas pessoas. Então, além dos obstáculos físicos, os obstáculos culturais. Tese 1. Tese 2. A inclusão dessa parcela da população brasileira, portanto, se faz extremamente urgente e necessária, tanto do ponto de vista cultural e profissional, como principalmente educacional. Então, minha tese 1, eu levantei um debate super polêmico, que é a questão, né, do preconceito ainda com os deficientes visuais. E na tese 2 eu falei o quê? Eu falei que a inclusão dessas pessoas é necessária. Por quê? Porque elas podem contribuir na sociedade, ó. Tanto do ponto de vista cultural e profissional, como principalmente educacional. Ou seja, eu já tô deixando aí nas entrelinhas, ou seja, tô fazendo uma deixa, né, de que no meu desenvolvimento 2 eu vou falar sobre o processo de educação dessas pessoas. Ou seja, vou falar sobre a educação que é precária para os deficientes visuais, porque ainda sofrem muitos embargos, muitos entraves, e eu vou falar como eles podem realmente ser úteis para a sociedade, né? Tá contribuindo, né, na nossa sociedade, economicamente falando, no PIB, renda per capita, pessoas que podem sim ajudar em descobertas científicas, não sei, em projetos culturais, são pessoas extremamente valiosas, né? Ou seja, vou falar posso falar da questão da dignidade, posso falar dessa questão mesmo profissional, educacional, inclusiva, enfim. Veja que uma tese bem feita, uma tese bem elaborada faz com que você abra um leque de possibilidades para você argumentar nos seus desenvolvimentos. Então, olha só, gente, para finalizar a aula, eu trouxe aqui um modelo de introdução para vocês. É um modelo, né, que eu já tinha comentado sobre modelos e eu falei, pô, sou meio contra modelo, mas a pedidos eu trouxe esse modelo aqui justamente para mostrar para vocês que não tem bicho de sete cabeças para fazer sua introdução. Você consegue desenrolar a sua introdução
perfeitamente bem, né, utilizando diversas estratégias de argumentação, né, citação, alusão histórica, citando dado, livro, filme. Eu vou comentar sobre cada um desses tipos de introduções na próxima aula, dando exemplos para vocês, mas eu só queria liberar esse modelo hoje para vocês já melhorarem nessa parte. Olha só, vou colocar um tema aqui, o tema é a questão da AIDS no Brasil, que inclusive vai ser o tema dessa semana, escolhi aqui agora. A questão da AIDS no Brasil. A questão da AIDS no Brasil, né? Falando desse contexto de pandemia e tudo, pode ser realmente, também é um tema voltado para a área de saúde, né? Tema voltado para patologias, doenças, enfim. Então, ó, olha só que modelão bacana para vocês desenvolverem aí. As discussões sobre a AIDS, ou coloco o significado da sigla, tem crescido demasiadamente, vertiginosamente, ainda coloquei um sinônimo aí para vocês verem, ó, no contexto brasileiro atual. Ou, se você não gostar dessa construção, você pode colocar tem crescido vertiginosamente no atual contexto da sociedade brasileira. Só ordem direta, indireta, enfim. Só mudou a questão da ordem. É preciso considerar que essa situação, né, no caso dos doentes de AIDS, as pessoas que contêm AIDS, enfim, dessa doença infectocontagiosa, tem causado entraves na vida das pessoas envolvidas. Por isso é preciso encontrar meios para resolvê-la. Ou seja, quando está falando da doença da AIDS, né? Concordância, gênero aqui. A perspectiva central do problema é, na verdade, ou seja, a gente vai citar um aspecto central do problema, é que ela já é uma doença que veio desde a década de 80 e tudo mais. Você vai fazer uma mini contextualização aí. Citar uma coisa principal, é que ela é uma doença letal. Ela é uma doença que se hospeda no indivíduo e consegue tirar sua vida, sua saúde, suas forças e afetar o sistema imunológico e fazer com que o indivíduo fique realmente totalmente debilitado em pouco tempo. Enfim, você vai citar um aspecto e seria viável repensar aí você pode colocar, repensar nas políticas públicas para o combate à AIDS, repensar na campanha de prevenção, tudo isso, né? Aumentar o público-alvo dessas campanhas, né? Afinal, a doença não para de se difundir mesmo, enfim, ou seja, é muito tranquilo mesmo. Veja que essa parte aqui, ó, selecionar aqui de verde, é o meu tópico frasal. Aqui vai ser a minha tese 1, ó, tá vendo? É preciso considerar essa situação, tá vendo? E essa daqui vai ser minha tese 2, certo? Eu não preciso encher de coisa, gente. Eu preciso contextualizar, falo de um aspecto do tema, que é uma tese, uma ideia, uma coisa que eu vou argumentar e desenvolver depois, e falo de outro aspecto do tema. É tranquilo. Vou disponibilizar esse modelo aí para vocês, tá certo? Em PDF. E na próxima aula nós vamos falar sobre os tipos de introdução. Vou dar exemplo com cada tipo, a gente vai bater nessa tecla mesmo. E eu vou construir do zero também uma introdução sobre um tema aleatório com vocês, tá certo? Espero que vocês tenham gostado super da aula. Fiquem ligados aí nas coisas que nós vamos postar no grupo hoje, amanhã, depois. Hoje vai ter tema de redação também, né? Inclusive vai ser esse tema da questão da AIDS no Brasil. Eu espero que vocês tenham gostado super aí da aula, beleza? Tamo junto, até a próxima. Valeu, gente!